Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor alvinegro, aqui com vocês mais uma vez, Fábio Rocha, para mais um episódio do nosso Histórias Alvinegras. O programa de hoje ele é muito especial por dois motivos. Primeiro, porque a gente está testando um novo formato, após aqui uma conversa que nós tivemos internamente na rádio, nós verificamos o seguinte: vocês que nos acompanham com tanto carinho nessa série, vocês sabem que a gente procura resumir a biografia dos nossos grandes jogadores e os programas eles têm em média uma duração entre 30 e 40 minutos. Então nós estamos testando esse formato, entendendo que talvez seja mais ágil e mais adequado para vocês que esses episódios sejam divididos em 2 ou 3 partes, entre 10 e 15 minutos cada uma, porque isso dá um formato mais ágil, mais leve e mais fácil de vocês acompanharem. Então esse é o primeiro motivo porque eu estou dizendo que é um programa especial. E o segundo motivo é o próprio homenageado, nosso querido Dinorah de Assis, sinônimo de herói. Certamente vocês, os que ainda não conhecem a história dele, ao chegar no final do terceiro episódio, eu tenho certeza que vão concordar comigo que essa alcunha de herói que eu estou colocando, ela não é em nada exagerada. E o Dinorah ele já seria um dos homenageados na nossa longa série. Nós ainda temos muitos jogadores, muitos ídolos para serem homenageados. Mas como nos últimos episódios nós tivemos alguns pedidos para que nós contássemos a história do Dinorah, Fábio, eu gostaria de conhecer a história do Dinorah, Fábio, conta a história do Dinorah de Assis. Então, em função desses pedidos, ele, vamos dizer assim, furou a fila, mas ele seria homenageado de qualquer maneira. Bem, dito isso, vamos começar a história do nosso querido Dinorah, sinônimo de herói. Bem, vocês devem estar vendo agora a foto do nosso time campeão de 1910, o time responsável pela alcunha de Botafogo Glorioso. Você que nos acompanha sabe que eu já comentei isso em outros episódios, que o nosso apelido de Glorioso nós devemos ao desempenho espetacular desse time, que nas temporadas de 1909 e 1910 encadeou uma sequência incrível de vitórias e todas elas por goleada, e o Dinorah era o zagueiro desse time. E apenas para homenagear esse time tão brilhante, eu vou dizer a escalação. Existem aí alguns nomes estrangeiros. Naquela época era comum que os times tivessem estrangeiros em suas linhas. Então, em pé da esquerda para a direita, a gente tem o Codin, o Pullin e o Dinorah, o nosso homenageado. Ajoelhados na segunda linha de 3, a gente tem o Rolando, o Lulu e o Lefebvre. E sentados na frente nós temos Emanuel, Abelardo, Décio, Mimi, Sodré, que certamente vai ter também um episódio em sua homenagem, e o Lauro. Bem, história do nosso Dinorah. A sua herança genética privilegiada era destaque. Então o nosso Dinorah Cândido de Assis, nascido em Porto Alegre, nos anos de 1890, a última década do século XIX, a data do seu nascimento é incerta. O que se sabe que é no segundo quinquênio dos anos 90 do século XIX, ou seja, mais ou menos nos idos de 1895, 1896, tá? E como eu disse, ele tinha uma herança genética privilegiada, ele chamava a atenção pelo seu biotipo atlético forte, ele era um cara alto e tinha uma saúde de ferro, tanto ele quanto o seu irmão Dilermando, que vai ser muito importante nessa história, na biografia do Dinorah, que a gente vai contar e vocês vão descobrir por quê. Ambos abraçaram a carreira militar, mas também eram apaixonados pelo esporte.
e tinham desempenhos diferenciados. O Dilermando se tornou um exímio esgrimista e o Dinorá um excelente jogador de futebol. Bem, como é que o Dinorá chegou no Botafogo? Inicialmente, Dinorá morava em São Paulo, capital de São Paulo, e começou a jogar futebol em 1906 pelo Internacional. Não vamos confundir. Dinorá, apesar de ser gaúcho de Porto Alegre, o Internacional que ele jogou é que naquela época, no Campeonato Paulista, existia um time de futebol chamado Internacional. Ele jogou em 1906 e 1907 pelo Internacional. Inclusive, em 1907, ele participou do time campeão estadual daquele ano, campeão paulista. Bem, em 1908, em virtude da sua carreira militar, que ele ingressou na Marinha, ele se mudou para o Rio de Janeiro e continuou apaixonado pelo futebol, além de exercer a sua carreira militar. Então, em 1908, ingressou no time do América. É sempre bom fazer essa referência, né? Para aqueles mais novos. Gente, o América do Rio de Janeiro, lembrando um pouco que eu já falei em outros episódios, era um grande time, foi um grande clube de futebol, um grande time até os anos de 1970, era time que disputava de maneira muito na parte de cima da tabela de Campeonato Brasileiro, tinha títulos cariocas, cedia jogadores para a seleção brasileira. Agora, em especial, até os anos 50 do século XX, o América era um time de ponta no Brasil. Então, vocês que estão nos acompanhando nos episódios Histórias Alvinegras já sabem que vira e mexe o América mistura a história com a história do Botafogo. Seja numa briga que saiu num jogo, seja um jogador que foi para lá, ou um jogador que veio do América. Por quê? Porque o América era um time de ponta mesmo, em termos de Brasil, até os anos 50, e repetindo, até os anos 70, ainda tinha a sua importância nas competições. Importância nunca vai deixar de ter pela história, mas era competitivo até os anos 70. Bem, dito isto, Dinorá, em 1908, formou a zaga titular do América com um personagem emblemático que era o Belfort Duarte. Cabe aqui também um reparo histórico para aqueles que não conhecem, tá? Até os anos, provavelmente, os que têm cabelo branco como eu devem lembrar, até mais ou menos os anos 80 do século XX, existia um prêmio que era entregue a um jogador, não sei se esse prêmio está em desuso, ou nunca mais foi dado, ou foi esquecido, mas era um prêmio chamado Prêmio Belfort Duarte, em homenagem a ele. E esse prêmio era dado para quem? Para o jogador que, ao fazer a sua carreira profissional, se eu não me engano, isso tinha que ser pelo menos por 10 anos, que jogasse 10 anos consecutivos sem nunca ter sido expulso. Por quê? Porque Belfort Duarte, na sua carreira de zagueiro, mesmo sendo forte, viril, pela sua lealdade, pela sua postura e pelo seu jogo, ele, durante a sua carreira inteira, nunca foi expulso. Então esse prêmio foi criado em sua homenagem. Eu acho que essa referência valia a pena que nós fizéssemos, né? Bom, então, em 1908, Dinorá forma a dupla de zaga titular do América com Belfort Duarte, e em 1909 ele se transfere do América para o Botafogo. Bem, entra para jogar no Botafogo e agora a gente começa a introduzir na biografia de Dinorá a história do seu irmão Dilermando. E vocês vão entender por que da importância de Dilermando na biografia de seu irmão. Dilermando, como seu irmão Dinorá, era um tipo atlético, um cara
forte, um cara que inclusive chamava atenção pelo seu físico, e ele, na época, aos 17 anos de idade, ele começou a ter um caso amoroso com uma mulher de 33 anos chamada Ana. Então eu faço apenas uma pequena referência e uma reflexão com vocês. Hoje em dia, que os costumes estão mais liberais, vamos dizer assim, não é que seria um escândalo, mas causaria estranheza para alguns um rapaz de 17 anos ter um caso amoroso com uma mulher de 33. Esse é o primeiro ponto. Só que para gravar tudo isso, lembrando que nós não estamos nem no ano de 1910, esta mulher era casada. Casada, que eu quero dizer, vivia na casa com seu marido. Não é que ela era apenas o estado civil, ela de fato tinha uma vida de casada com seu marido. Então, a partir daí, vocês devem imaginar o que era isso para a sociedade do Rio de Janeiro. Bem, e para piorar a situação, o marido de Ana era simplesmente Euclides da Cunha, o escritor famoso no Brasil, no exterior, membro da Academia Brasileira de Letras, um membro notável da sociedade carioca. Então vejam que problema. O irmão de Dinorá, de 17 anos, tinha um caso amoroso, era amante de uma mulher casada, 16 anos mais velha que ele e simplesmente esposa de um membro notável da sociedade carioca e brasileira, chamado simplesmente de Euclides da Cunha. E o que Dinorá tinha a ver com isso? Absolutamente nada, a não ser o fato de ele ser o irmão de Dilermando. Aliás, quando o caso começou e os rumores começaram a circular pela sociedade carioca, Dinorá sequer morava ainda no Rio. Ele estava jogando pelo Internacional em São Paulo, como eu disse um pouquinho antes. Então, bendito, Dilermando morava no Rio de Janeiro, conheceu Ana no Rio de Janeiro, porque Euclides da Cunha morava no Rio, e começou a ter um caso com ela. Dinorá estava em São Paulo. Só em 1908, como a gente viu, por conta da sua carreira na Marinha, Dinorá mudou para o Rio de Janeiro. Bem, e o que isso teve de consequência para a história de Dinorá? Isso nós vamos ver no próximo episódio. Então eu agradeço a companhia de vocês e os aguardo no episódio 2 da história de Dinorá de Assis. Um grande abraço, saudações alvinegras.